Que agora, eu acho que nós, a segunda geração, é aprender aprender a criar com isso. Como criar com isso? Porque esse trabalho que vocês viram é o De Cruz se mexendo, é o trabalho dele, é a cabeça dele. Assim, como eu ensinei esse meu corpo no Brasil em 2009, vou aplicar essa técnica, e como é que eu vou ensinar essa técnica as pessoas a utilizarem isso de uma forma, as suas próprias criações. Eu acredito que é preciso um conhecimento profundo dos princípios dos exercícios e uma boa articulação dos exercícios, para que a gente possa realmente transformar um ator intérprete em um ator criador. Ela está lá, ela é completa, ela é para criar, o foco dela é a liberdade artística, é você poder ter os instrumentos, o conhecimento para você fazer o que quer, e não só o que você consegue. A grande preocupação do De Cruz não só em criar a sua técnica, mas antes de mais nada era de que isso fosse entendido pelas pessoas que estivessem olhando. Você vai começando a perceber que a mímica, na verdade, ela é uma escolha mesmo de vida. Ela entra na sua vida como qualquer profissão, eu imagino, né? Mas não como uma técnica, não como um acessório apenas para se fazer determinada coisa, mas ela é uma abordagem mesmo, estética, artística, ética. Eu tenho 50 minutos de fita, fica à vontade, tá vendo? Só 50 minutos? Bem, a ideia da mostra em geral foi promover e divulgar a mímica corporal dramática, que é a técnica que nós, desenvolvidos na mostra, trabalhamos. Então a gente queria mostrar essa mímica que a gente considera mímica contemporânea, que é a mímica essa expressão vindo do trabalho do Etienne De Cruz e a aplicação dela no contemporâneo. O grande ganho dessa amostra toda, a palavra é encontro, porque foram encontros desses profissionais, encontros de palavras, de pensamentos, de ideias, de informações, tanto para o grande público, né, também, mas principalmente para essas pessoas que raramente têm essa oportunidade de conversar, de trocar informações tão a fundo. Então, eu acredito que tenha sido gratificante para todos que estiveram reunidos, presentes, participantes dessa amostra. A mímica sempre apareceu na história como necessidade, não como por falta da palavra. Pela falta da palavra acabava aparecendo os mímicos. Esse Herodoto, por exemplo, ele perdeu a fala, ele tinha que fazer alguma coisa, ele usou o corpo. Acho que o ser humano é um pouco preguiçoso nesse sentido. Assim, quando você não tem mais como falar, você vai explorar o corpo. E os primeiros a utilizar uma espécie de mímica também foi a comédia dell'arte. A comédia dell'arte ela tinha esse problema, os caras viajavam a Europa inteira. E só na Itália tinha 60 dialetos. Só na Itália, imagina no resto da Europa. Então, eles não falavam todas as línguas da cidade que eles iam. Então tinha que ser uma coisa corporalmente muito forte.
Tinha que ter cenas que não precisavam de palavras. Também imagina você fazer um espetáculo sem microfone, numa feira livre, na Europa medieval, como é que devia ser, né? Ou você usava muito a expressão mais corporal, ou ninguém te entendia. Em vilarejos diferentes, culturas diferentes. Mas a mímica enquanto arte em teatro mesmo apareceu, na verdade, na França. Tinha os comediantes italianos, eles estavam... a França tinha o lado A e o lado B, o lado A, o lado nobre, o lado B, o lado pro povão. E quem dominava o lado B eram os comediantes italianos. E um desses comediantes, o mais famoso na época, ele fez uma piadinha de mau gosto com a amante do rei da França na época, e ele proibiu os caras de falarem. O teatro classe B não pode mais falar. Aí os caras ficaram numa situação complicada, eles não podiam falar, para mandar eles de volta para a Itália. Então eles rapidamente desenvolveram um teatro que não falava. Aí nasceu a pantomima, como a gente conhece hoje em dia, esse estilo, que era a aplicação dos personagens de herança da comédia dell'arte, o Pierrot, dentro de um contexto que não podia falar, porque senão era preso. Decroux, ele tem um currículo sensacional. Ele foi estivador de porto, ele consertou carroça, ele foi enfermeiro, açougueiro, e trabalhou em construção. Ele lida assim, não lida sindical, mas ele trabalhava com movimento trabalhista, ele era um cara super ligado à política. Ele resolveu, como ele gostava muito de falar, como ele ia discursar, ele resolveu fazer uma aula de dicção para melhorar assim, o desempenho dele na política. Ele foi fazer um curso na Via Colombier. E nisso ele acabou se apaixonando pelo fazer teatral e se apaixonou especificamente por essa aula, que chamava a aula da máscara, né, do que é o nível corporal. E o Decroux, a sorte que a gente tem, teve tempo de desenvolver uma técnica. Ele começou nos anos 30, antes, não vou agora me estender, mas ele já era ator, trabalhou muito em cinema, trabalhou em teatro, enfim, já vinha de uma trajetória até que ele resolveu realmente desenvolver essa arte, né? Esse ator, ele é capaz de construir sozinho uma obra de arte? Ele se disse não, porque ele só é capaz de reproduzir aquilo que o homem faz no cotidiano. Isso é cópia. Então, o trabalho desse amigo foi esse, edificar e dar os meios para que o ator fosse capaz de construir uma arte própria. Para isso, ele tinha que conhecer os seus instrumentos de expressão, o corpo. Ele não inventou isso. Já Foucault, por exemplo, começou a ser ainda na música, a gente sabe que Stanislavski, né? Tiveram a preocupação de reformar o ator para poder reformar o teatro. E o Foucault, dentro desse trabalho, vendo os atores em cena, atuando, e aquilo tudo parecia muito falso para ele, quando terminou o trabalho, veio a faxineira e começou a limpar o palco. E ele disse que era tão verdadeiro o que ela fazia, era tão necessário, ela fazia o que precisava ser feito, e ela fazia de verdade. E ele tomou isso como base. Então ele começou a expulsar a mentira do teatro. Porque eu acredito de fato que não tem um corpo para mímica, né? Não tem. Assim, qualquer corpo é um corpo que pode entrar nessa lógica. E o Decroux começou essa pesquisa dele voltada ao corpo, assim, a criação de uma gramática corporal. Ele não quis criar mais um treino para o ator, porque ele não estava só preocupado em criar um novo ator. Ele estava preocupado em criar uma nova arte. Ele não queria melhorar o ator o teatro do seu tempo, ele queria implodir o teatro do seu tempo e criar um novo. Né? Então, em que o ator é central, né? O ator é o foco, por isso é uma técnica para o ator. Ele se apresenta e depois, nos anos 60, ele volta para Paris e diz: não, eu preciso realmente criar essa técnica, criar essa arte. E se fecha nesse porão. Daí para frente, ele cria diversos espetáculos, mas ele não se preocupava mais em apresentá-los. Ele se preocupava em criar, desenvolver um cientista, de fato, um poeta cientista. Ia desenvolvendo com os principais assistentes e de vez em quando convidava algumas pessoas para assistir. Ele mesmo fazia as peças, de vez em quando filmavam e tal. Mas ele não tinha mais essa preocupação em perder tempo, né? Em perder tempo, ele queria criar essa história. E na mímica a ideia é o ser humano em ação.
Então, ele, inspirado pelas esculturas de Rodin, que ele via às vezes sem cabeça, sem braço, sem pé, e ainda se identificava aquilo como sendo um corpo humano, ele entendeu que na hierarquia do trabalho físico de um ator, o tronco deveria ser, digamos assim, a parte do corpo sobre a qual a gente tem que se debruçar com mais e mais e mais empenho. No final da Segunda Guerra, ou durante a Segunda Guerra, a Europa estava destruída, triste, desolada, e o Decroux participou de um filme, ele, o Jean-Luc Barrault, que chama Les Enfants du Paradis, aqui no Brasil traduziram como O Boulevard do Crime. O Boulevard do Crime é bem interessante, o Decroux ele trabalha, ele atua. O Jean-Luc Barrault é o de Bourreau, ele faz o papel do de Bourreau, que é aquele mímico famoso que revolucionou a pantomima, e o Decroux faz o pai dele. Esse filme fez um sucesso estrondoso na Europa. O Jean-Luc Barrault, nessa época, ele resolveu montar um espetáculo depois do filme, um espetáculo de pantomima, reavivar a pantomima, como que a pantomima tinha sido esquecida, e reavivar a pantomima. E nisso ele chamou um ator brilhante do Etienne Decroux, que chama Marcel Marceau, para fazer esse espetáculo, e fazer o papel principal, o papel do de Bourreau. Acabou esse espetáculo, o Marceau falou, é isso aí, pegou essa estética da pantomima de 2 séculos atrás, recriou com a técnica, a técnica que ele vinha estudando, e criou um personagem bíblico, que voltou a criar melodramas e virou referência de mímica. Acabou virando referência de mímica. Hoje em dia, eu falo problema Marceau. Eu admiro, eu trabalhei muito tempo com uma técnica mais voltada ao trabalho do Marceau. Nós chamamos de problema Marceau porque virou uma referência muito forte. E o Marceau fez uma escola, montou uma escola que criava Marceauzinhos, a escola do Marceau. Então você entrava na escola do Marceau, você saía fazendo as cenas do Marceau. 3 coisas para mim no mundo valem bem mais do que o resto. Para defender qualquer delas eu mostro o quanto presto. É o gesto, é o grito, é o passo. É o grito, é o passo, é o gesto. O gesto é a voz do proibido escrita sem deixar traço. Chama, ordena, empurra, assusta, vai longe com pouco espaço. É o passo, é o gesto, é o grito, é o gesto, é o grito, é o passo. O passo começa o voo que vai do chão pro infinito. Para mim, que é uma estrada aberta, quem prende o passo é o maldito. É o grito, é o passo, é o gesto, é o passo, é o gesto, é o grito. O grito explode o protesto se a boca já não dá espaço que guarde o que há para ser dito. É o grito, é o passo, é o gesto, é o gesto, é o grito, é o passo, é o passo, é o gesto, é o grito. O ideal, na verdade, de qualquer técnica é que a gente possa se apropriar e construir coisas, né? Como os meninos fazem, enfim, como a gente vai fazendo coisas novas e coisas que têm a ver com o nosso universo e não necessariamente com o universo de Etienne Decroux. Dentro da mímica a gente trabalha com 4 áreas, né? Dentro da mímica de Etienne Decroux, 4 disciplinas. Uma é a disciplina da técnica, né? Então o estudo técnico, como o instrumentista faz, né? As escalas. Uma segunda disciplina dentro da mímica é o estudo do repertório, né? A gente estuda o repertório, o legado escrito de Etienne Decroux, de novo, uma comparação com a música, como alguém que estudasse piano vai aprender lá uma sonata de Bach, né? Então, nesse sentido, assim, é uma apropriação desse repertório que já existe. Um terceiro nível de estudo é a improvisação. Então, a aplicação dos princípios que a gente estuda na técnica dentro de exercícios de improvisação. E a última disciplina, que tem sido o meu foco de pesquisa, é justamente a composição. A composição cênica no teatro é justamente a montagem de qualquer coisa. É isso. A composição cênica visa estruturar uma obra teatral. Ela pode estar ligada à dramaturgia, sim. E quem faz, digamos, no teatro tradicional, quem faz a composição cênica é o diretor. Isso é parte da história do teatro até mais ou menos a metade do século passado. Como se fazia teatro. Composição cênica feita por uma pessoa externa ao ator. A partir de alguns movimentos, e nele se insere a mímica corporal, essa responsabilidade começa a passar para o ator. O que a mímica corporal traz de interessante, de diferente para a composição cênica?
ela trilha o mesmo caminho que pessoas como Grotowski ou como o Bago, Peter Brook, trilharam. É um trabalho individual, é um trabalho sobre a experiência e a vivência de cada pessoa, muito próximo daquilo que a dança contemporânea, pessoas como a Pina Bausch, por exemplo, falecida recentemente, fizeram nas suas obras. É aquilo que cada ator pode trazer de interessante para ilustrar, mas antes do que isso, para reforçar aquilo que a gente quer dizer. E não só aquilo que a gente quer dizer, mas de uma forma efetiva. Essa é a questão, para mim, principal que a mímica corporal faz. É como se pode comunicar efetivamente aquilo que a gente quer dizer. Pessoas que acreditam que purismo e fidelidade à figura do mestre, porque o encontro com o mestre é sempre uma coisa muito marcante, é você fazer exatamente aquilo que ele fazia há 50 anos atrás. Eu acredito que não. Eu acredito que é preciso um conhecimento profundo dos princípios dos exercícios e uma boa articulação dos exercícios, para que a gente possa realmente transformar um ator intérprete em um ator criador. Não um ator que executa as ideias de um diretor, um ator que executa as palavras de um texto, mas um ator que cria a partir de um texto, a partir da ideia de um criador. E isso significa, então, lutar, vamos dizer, contra uma grande leva de pessoas que acham que a reprodução dos exercícios como uma fórmula é suficiente para a formação. Eu chamo isso de adestramento. Para mim, formação, pedagogia tem um outro significado. Significa justamente levar o ator, através de um aprendizado longo, sistemático, muito disciplinado, a articular todo o seu ser. Porque o ator vai em cena com todo o seu ser presente. Sua voz, seu corpo, sua emoção e sua imaginação. É só sabendo articular todos esses elementos juntos e não de forma fragmentada, como é feito frequentemente nas escolas de teatro, é que eu acredito que a gente pode ter uma boa formação. Também no teatro, muitas vezes, existe um conflito entre técnica e espontaneidade, porque as pessoas acham que a técnica tira a espontaneidade. Eu não acredito nisso, de maneira nenhuma. Eu acredito que a técnica permite fazer o que você quer, o que você pode. E essa é uma condição de liberdade fundamental para qualquer disciplina artística, para qualquer forma de expressão. Então, realmente, os pontos que eu mais gostaria de chamar atenção é isso. O movimento pelo movimento não é um movimento dramático. Talvez se a gente pudesse distinguir a dança do movimento dramático, da mímica corporal dramática, é essa. A dança não precisa de uma razão para dançar. Ela se justifica por si mesma. No teatro, não. No movimento, tudo precisa de uma justificativa. Tudo precisa de uma motivação. Então, eu diria que a mímica corporal é o estudo detalhado e sistemático de todo o movimento humano em todas as situações da vida em que o homem não dança. Exatamente isso. É o movimento do trabalho, sobretudo do trabalho. É o movimento da luta. Mas é também um movimento não produtivo.
que é um movimento de educação, se cumprimentar, se levantar, sair, estar à mesa, conversar. Para Etienne Decroux, o objetivo dele não era fazer uma ginástica incrível e impressionante, muito pelo contrário. Ele dizia: a mímica tem que estar presente e invisível. A gente não vai em cena para ficar ao serviço da mímica, ao serviço da técnica. A gente vai em cena para fazer que, através dos movimentos, a gente possa mostrar aquilo que acontece no interior do ser humano, com uma tradução do pensamento. Na verdade, ele vai estudar todas as ações físicas, tudo que faz o homem, como empurrar, bater, socar, pegar, colocar, tudo isso, não pela ação em si. Quer dizer, o importante para mim não é socar um objeto para mostrar para você socar bem um objeto, é se isso traduz a minha raiva, a minha revolta, a minha alegria. O que isso traduz? Ela aponta para a gente que o fazer teatral é uma manifestação muito maior do que essas coisas efêmeras que a gente chama de espetáculo, e que exige uma prática cotidiana, que me permite estar trabalhando, com o outro. O treinamento, ele traz a noção de que o trabalho se faz em grupo, se faz com o outro, se faz cotidianamente, se faz de modo contínuo. E de lá. Então, peso, coluna, contra dupla supressão, vai dar para o cotovelo. E respira o último recurso, o busto. Esse é o exercício do mímico. Aprender a fazer com seus músculos a tradução da luta que é a luta dramática propriamente. Só que, como o Decroux acredita que o que é visto em cena é o corpo do ator, esse corpo precisa estar educado a realizar o drama, percebe? A estabilidade que se requer numa arte marcial, porque o objetivo é derrubar o outro e não cair, não se requer na mímica. O que se requer na mímica é uma base instável. Por quê? Porque a base instável é a tradução do conflito no corpo. E o que é a mímica? Teatro físico. E o que é teatro? Conflito. Entendeu? Então, o nosso conflito primordial é esse aqui: lutar contra a gravidade terrestre. A relação coluna, boca, foco, levantar-se, andar, voltar, tudo isso é extremamente delicado. Vocês vão perceber agora. Fazer. Por que é delicado? Porque a gente está dilatando, certo? Então, a dilatação da sua presença através do seu empenho em fazer com que isso aconteça é que faz com que o público veja você de uma maneira diferente em cena, percebe? E Decroux acreditava que só valia a pena ir para a cena para ser diferente do cotidiano. Porque a gente tem que saber até onde a gente é capaz de ir no máximo. Porque, repare, sabe qual é a definição de mímica? Mímica é tudo que é toda a sua capacidade de se movimentar entre um máximo de energia colocado e um mínimo. Todo matiz, como fosse matiz de cores, né? Entre essa palheta aqui de máximo de energia até o mínimo de energia, digamos, ainda dramática. É nesse trânsito aqui que a gente vai desenvolvendo as nossas ações e contando as nossas histórias. Vai ter que pegar um barco daqueles vasos ancestrais e fazer A dança é uma coisa natural do homem, como a mímica é. Agora, como a da dança, também tem a técnica da dança e a técnica da mímica. Essa é a grande confusão que eu acho, que a dança é muito clara. Assim, tem dançarino, tem dança, todo mundo dança, todo mundo vai para uma boate dançar. Mas todo mundo sabe que existe a categoria dança. Na mímica ainda meio misturado, meio confuso essa coisa da mímica, mas
E tem uma técnica, é um estudo também. É uma especialidade, como na dança, a mímica é uma especialidade. Porque o corpo não é um instrumento só na técnica do canto, né? Essa história de o corpo ser um instrumento que você domina, não, ele é uma orquestra inteira, com diversos instrumentos, e você tem que saber controlar todos os instrumentos e ser o maestro dessa grande orquestra. Eu não acredito em workshop. Eu acho que o workshop é só uma maneira da gente... Eu não acredito nesse sentido, né? Eu acho que... Eu não acredito na cultura de supermercado. Eu não acredito nesse tipo de formação. Por exemplo, se vocês me dizem, nós somos formados através de workshop, eu digo, então vocês não são formados. Se vocês dizem, não, a gente frequenta o workshop porque a gente tem curiosidade de conhecer coisas novas, eu digo, então vocês são bem-vindos e o workshop vai ser bom para vocês. Porque o workshop não forma ninguém, nunca. Todo mundo está dizendo, eu vou fazer todas as aulas com todo interesse e tal. Vocês vão ter pinceladas de assuntos e tal. A arte, seja o piano, a dança clássica, o balé, né, ou qualquer outro tipo de dança, a pintura, tudo isso se faz ao longo de muitos anos. O teatro se faz ao longo de toda uma vida. A gente não sai de uma faculdade formado, né? A gente sai teoricamente formado. A gente não sai de um curso de mímica de 5 anos que seja formado. Eu estou me formando. O ator precisa de um esforço sobre-humano, extra cotidiano, para conseguir sintetizar no seu corpo aquilo que a palavra faz para a gente o tempo todo. Há essa ideia desse imediatismo, né? Você faz o concurso lá, pode atuar, e aí quando você está instrumentalizado, né? É impensável na música, impensável na dança. Então as pessoas acham que estudar muito, se treinar muito, não sei o quê, é sintoma de arrogância. Pelo contrário, é sintoma de humildade. É por achar que o que você tem a priori, em princípio, não é suficiente para entreter ou para sensibilizar as pessoas, é que você vai atrás de aprender outras coisas. E tudo isso é possível na vida de um mímico. Construir espetáculo, atuar no espetáculo, escrever textos, ensinar, dirigir, atuar na peça dos outros que não tem nada a ver com mímica, porque não é porque você se tornou um mímico, que é um ator dilatado, você não vai mais agora saber fazer as coisas normais, seja da televisão, do cinema ou do teatro realista. Você não desaprende isso, porque isso todo mundo sabe fazer, né? Então você vai fazer isso melhor, mais rímico. O que é bacana do pensamento de Jean Decru é que ele, de algum modo, constrói uma perspectiva que é projetiva, que não se encerra. A experiência com o ensino e a aprendizagem da mímica é absolutamente transformador em vários sentidos.